Opa, começou. Boa tarde a todas e todos que já estão aqui conosco hoje. Para quem não me conhece, eu sou o João, coordenador geral do GEL, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Organizações Internacionais. Hoje a gente traz para vocês mais uma palestra e nosso tema hoje é Paz, Justiça Social e Direitos Humanos. A nossa ilustríssima convidada é a doutora Marielle Maias Alves. Ela possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília também, doutorado em Ciência Política pela Unicamp. Atualmente, ela é professora no curso de graduação e pós-graduação em RI no Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, coordenadora do Núcleo de Pesquisas e Estudos em Direitos Humanos do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO, coordenadora do grupo de estudos sobre Estados Unidos, que é vinculado também ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos, e muito mais coisa. Dei uma olhada no seu currículo maravilhoso hoje, é super extenso, então, sem mais delongas, muito obrigado mais uma vez, doutora, por ter aceitado o nosso convite. O espaço é seu e pode começar. Vamos lá, né? Bom, eu queria primeiro agradecer o convite de vocês, eu fiquei muito honrada com ele, né, já me coloco sempre à disposição de vocês aí, naquilo que eu puder contribuir, fui informada a respeito do trabalho que vocês realizam aí, né, no campo da difusão do conhecimento sobre organizações internacionais, acho fundamental. E como eu havia comentado, né, no início, eu gostaria de estar mais tempo com vocês. Então, como eu tive um imprevisto e eu tive que reformatar aqui a nossa conversa, eu vou me concentrar a minha fala, claro, na temática que vocês levantam, mas levantando também alguns aspectos sobre a importância do ensino de temas de instituições internacionais, né, no curso de Relações Internacionais. Dentre as muitas atividades do meu currículo, uma delas foi a de atuar em 2016 e 2017 como consultora da Unesco em uma pesquisa, né, na verdade, coordenei uma grande pesquisa sobre o cenário de cursos de relações internacionais no Brasil e o perfil de egressos, né? E essa pesquisa do cenário de cursos de relações internacionais no Brasil, ela faz um mapeamento dos cursos no tempo, da expansão dos cursos no Brasil, mas ela também olha para os projetos pedagógicos dos cursos, né? E ambas as pesquisas, elas serviram para os debates sobre as diretrizes curriculares nacionais, né, de relações internacionais, né. Então, como vocês devem saber e conhecer, um dos principais eixos dessas diretrizes curriculares que foram discutidas e aprovadas em 2016 é o eixo de instituições internacionais, né. E fazendo uma análise dos projetos políticos pedagógicos do curso, dos cursos presenciais até aquele momento, foi interessante identificar que existia um número grande de cursos de relações internacionais que não ofereciam conteúdos de instituições internacionais. Disciplinas de jeito nenhum, mas a questão é que é mais grave do que isso, né? Conteúdos de instituições internacionais, como alguns cursos também sequer ofereciam conteúdos de teoria de relações internacionais, né? Isso, com o tempo, e, claro, com a aprovação das diretrizes curriculares nacionais, isso deve ser melhorado, alterado, né, na totalidade dos cursos. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu perguntei a respeito do público, né, e talvez a própria motivação do grupo de vocês é cobrir um espaço importante, que é a da difusão do conhecimento em torno de temas de organizações internacionais, né. Então, eu acho que é importante essa fala nesse momento, é importante a aprovação das diretrizes curriculares, e é importante, muito importante, esse espaço que vocês promovem, né. É um dos eixos fundamentais da formação do profissional de relações internacionais.
E, nesse sentido, né, eu tenho trabalhado com estudos, pesquisa, ensino, no campo mais específico de organizações internacionais que dialogam com a temática de paz, justiça e direitos humanos, né? Se vocês observarem o meu currículo, eu tenho realizado pesquisas sobre o sistema interamericano de direitos humanos, mais especificamente sobre a Comissão Interamericana, e pesquisas sobre o Tribunal Penal Internacional, né, com alguns artigos publicados. Vou fazer aqui também uma propaganda, não é tão novo, mas é um livro muito bom para quem quer entender Sistema Interamericano de Direitos Humanos, está aqui, para download gratuito na FUNAG. Não sei se vocês conseguem ver, mas o nome é Os Estados Unidos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é uma obra organizada por mim, pela professora Débora Maciel e pelo professor Andrei Koerner, e é o resultado de uma pesquisa conjunta das pessoas que escrevem os capítulos. Então, vocês conseguem entender a história de formação da Comissão Interamericana, do próprio Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a relação com os Estados Unidos, que é absolutamente importante, porque muitos questionam esse mecanismo como se ele fosse manipulado, vamos dizer assim, pela potência regional, né? Isso precisa ser pensado de outra maneira. Claro que os países poderosos, eles têm influência em todos os aspectos das relações internacionais, mas esses espaços permitem o conflito, o confronto político, o debate político importante no campo dos direitos humanos. E também um outro livrinho, também publicado pela FUNAG, que também está para download gratuito, né, que é o Tribunal Penal Internacional na Grande Estratégia Norte-Americana. Né, eu faço uma análise da criação do Tribunal Penal Internacional, mas também da política externa norte-americana voltada para esse mecanismo, desde a sua criação em 89, né, as negociações, depois a sua entrada em vigor em 2000, até o final do período W. Bush. Mas, né, existem artigos aí, depois que foram publicados, que complementam essa obra, né? E aí, também, nesse sentido, eu gostaria de organizar o meu tempo e conversar um pouquinho com vocês a respeito da minha percepção sobre o papel dessas duas organizações, né? Dessas duas organizações que têm como objetivo a garantia dos direitos humanos, de um lado, e o combate à impunidade, de outro lado, que me permite também abordar com vocês algo que eu considero também fundamental, que é o entendimento de que as organizações internacionais, cada uma delas, elas possuem estruturas, características, objetivos muito diferentes. E que muitas vezes, quando nós acessamos textos mais gerais, mesmo de abordagem teórica, sobre o papel das organizações internacionais, muitas vezes esses textos, esses artigos, eles não conseguem, com as suas análises, abarcar, né, toda a gama, né, de distintos mecanismos existentes no cenário internacional, né? Só olhando para esses dois mecanismos de direitos humanos, uma diferença é fundamental. Uma é um sistema, um mecanismo que envolve um órgão político, que a gente vai chamar de quase jurídico, e um órgão jurídico que julgam, que analisam, né, denúncias de violação de direitos humanos contra países, né? Já o Tribunal Penal Internacional é um órgão que julga pessoas que cometeram crimes contra o direito internacional. Então, quando nós vamos, por exemplo,
discutir sobre a eficácia desses mecanismos, ou discutir sobre o papel que esses mecanismos desempenham nas relações internacionais, a abordagem, ela tem que ser uma abordagem específica, né? Você não pode tratar todos esses mecanismos de uma mesma maneira, né? Para o estudante de relações internacionais também, um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar com vocês, uma vez que o nosso público aqui é essencialmente de estudantes de relações internacionais, quando nós nos aproximamos, os nossos estudos se aproximam de organizações internacionais que têm um caráter jurídico, muitas vezes, quando na graduação, especialmente quando na graduação, nós ficamos um pouco confusos a respeito do nosso papel, né? Eu vou estudar o Tribunal Penal Internacional, eu vou estudar o quê? A jurisprudência desse mecanismo, mas eu não conheço o vocabulário jurídico, meu Deus, eu não conheço, né, alguns aspectos, né, que envolvem todo o juridiquês, né, como dizem. Eu tenho uma dificuldade de compreender a própria nomenclatura, né, em torno desses mecanismos. É claro que quando a gente... Mas isso não é diferente para outras organizações internacionais também, né? Eu me lembro de um colega meu, formado em Relações Internacionais, que foi estagiário comigo na antiga comissão, no antigo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, isso em 96, 97, e lá nós éramos estagiários desse setor, que eram o responsável pela resposta dos casos de denúncia de violação de direitos humanos ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E o Jefferson mudou de estágio, mudou de setor, ele passou para o Ministério das Comunicações e foi atuar como estagiário da recém-criada Anatel. E depois ele participou de um concurso público e ingressou como gestor público, e foi o responsável pela interlocução do Brasil junto à União Internacional das Telecomunicações. E ele falava da dificuldade enorme que ele tinha de entender toda a terminologia técnica desse campo. E ele falava, mas eu percebi que aqueles que entendiam muito bem daquela terminologia não entendiam dos processos políticos e da mobilização em torno desses temas, né? Então, o que eu posso dizer para vocês, com o exemplo também dessas organizações no campo do direito, que o conhecimento do profissional de relações internacionais, ele é fundamental, né? Não só para compreender esses mecanismos, mas para uma análise a partir exatamente do ponto de vista político e da mobilização social em torno da norma. Então, um olhar exclusivamente voltado para a norma, ele capta parte da realidade, né? Então, é necessário esse outro olhar para que nós possamos não só compreender o sistema, como também, se nós entendemos dessa forma, contribuir para que esse sistema avance e responda da melhor forma possível aos anseios, às necessidades, né, das mais diferentes populações, dos mais diferentes povos. Um outro aspecto também que eu gostaria de ressaltar com vocês é que a maior parte da literatura que discute ou que busca entender o papel das organizações internacionais no sistema internacional, elas se preocupam com o ganha-ganha, com a reciprocidade, até porque muitas organizações, elas são desenvolvidas em torno deste aspecto,
né, de como os estados, né, eles vão se envolver no processo de criação de um mecanismo de cooperação internacional e eles vão ser beneficiados com a reciprocidade. No caso dos direitos humanos, isso não ocorre, né? Que reciprocidade? Qual é a reciprocidade, né? E aí vem a grande pergunta que também muitos vão buscar responder. Por que os estados, eles se comprometem com mecanismos de proteção de direitos humanos? Por que eles se colocam, né, em um mecanismo cujo objetivo é supervisionar, né, o que o Estado tem feito a respeito da proteção e da promoção dos direitos humanos. E aí nós temos inúmeras pesquisas, inúmeros estudos, alguns que questionam o papel dessas organizações internacionais, que as consideram fracas, especialmente em razão da baixa capacidade de enforcement, né? Ou seja, que essas organizações, elas não conseguem, muitas vezes, garantir o cumprimento das suas recomendações e das suas sentenças, né? De outro lado, nós temos estudos que olham para a socialização das normas, né? Para o papel importante que esses mecanismos desempenham por meio da sua própria narrativa, das suas decisões, né? De internalizar alguns conceitos, algumas práticas, algumas regras, algumas normas mesmo, né? Vou repetir o termo, independentemente da vontade do Estado. Né? Mas espera aí, professora, como assim? Né? Como que isso acontece independentemente da vontade do Estado? Vocês devem saber, até porque eu sei que muitos de vocês participam de simulações de corte aí, que uma das, assim, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e antes a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, possuem recomendações e sentenças a respeito das leis de anistia. Vocês sabem disso. Eu imagino que vocês conheçam também, que vocês saibam, que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos já recebeu denúncias com relação ao fato do Brasil não reconhecer essa incompatibilidade da norma interna com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e permanecer com essa lei vigente no país. Independentemente disso, alguns juízes, alguns juristas, alguns empreendedores da norma locais, né, eles têm decidido de forma a interpretar o direito internacional e a julgar os crimes cometidos no período da ditadura militar, né, ampliando a interpretação de forma que a anistia ela não atinja os crimes contra a humanidade. Então, por mais que a resposta do Estado brasileiro como um todo para aquele sistema não seja cumprir essa decisão, existe uma alteração do comportamento doméstico de instituições, inclusive públicas domésticas, em resposta ao mecanismo. E aí, sobre isso, eu teria um outro exemplo para trazer para vocês, que é o exemplo de casos que envolvem pena de morte nos Estados Unidos, que passaram por recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Antes de falar sobre o caso dos Estados Unidos, eu acho importante fazer uma observação para vocês, né? Para aqueles que não conhecem, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos,
ele é um sistema da Organização dos Estados Americanos, formado por 2 órgãos. Um órgão político, ou quase jurídico, ou político e quase jurídico, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa comissão, ela é vinculada à OEA, ela foi criada praticamente junto com a Declaração Americana de Direitos Humanos, e ela é um órgão autônomo da organização, né, que tem atuado especialmente por meio de 2 mecanismos. Um mecanismo de recepção de denúncias individuais. Essas denúncias podem ser feitas por qualquer pessoa, inclusive, houve uma reforma mais recente do sistema. Antigamente era necessário que a denúncia fosse acompanhada por advogado, hoje não é mais necessário. Inclusive, qualquer um de nós, profissionais de relações internacionais, podemos fazer denúncias ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E também um sistema de relatorias. Esse sistema de relatorias, ele já funciona com a indicação de um comissário, né, de um membro dessa comissão, que fica responsável em supervisionar, né, de observar as ações dos estados e relatar, né, fazer visitas in loco, né, para identificar o cumprimento dos direitos humanos. Então, essas são as 2 principais formas de atuação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Existem outras, mais informais, mas essas são aquelas que têm um impacto maior. E bem depois, né, em 65, com a criação da Convenção Americana de Direitos Humanos, foi criada a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a Corte foi criada com um mecanismo de duplo consentimento, ou seja, para além dos estados terem que aceitar a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o tratado que vincula os países ao cumprimento dessas normas, os estados, eles tinham que aceitar a jurisdição da Corte. Então, o que muitos estados faziam? Aceitavam a convenção, mas não aceitavam a jurisdição, né? É o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não aceitam a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas aí você pode me perguntar, então, professora, né, o fato dele não aceitar a jurisdição da Corte impede que ele seja supervisionado por esse mecanismo? Não. Uma vez que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela se permitiu, isso é algo importante, depois eu vou comentar mais depois, ela se permitiu tratar de todos os casos de todos os países membros da OEA, mesmo que eles não tenham ratificado a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, esse órgão ganha uma proporção muito importante, porque ele consegue analisar situações de países jurisdicionados e analisar situações de países não jurisdicionados, né? Então, houve uma movimentação muito importante a partir da década de 90, especialmente nos Estados Unidos, de combate à pena de morte lá. E muitos ativistas, muitas clínicas universitárias de direitos humanos, isso é muito legal, no Brasil a gente não tem muitas, né, mas nos Estados Unidos fervilham clínicas, elas passaram a denunciar a pena de morte nos Estados Unidos. E as denúncias, elas envolviam a pena de morte em geral, mas elas envolviam também situações específicas de pena de morte. Por exemplo, pena de morte para imigrantes que não tiveram garantido o seu direito de assistência consular, imaginem vocês. Eles foram julgados numa língua estranha a eles, sem saber o que estava acontecendo ali. Né? Quer dizer, vocês devem imaginar
e muitos julgados e condenados à morte. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos questionou os Estados Unidos com relação a essa situação em mais de uma ocasião. E se vocês olharem para os relatórios da própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os relatórios de acompanhamento, né, das respostas dos estados, o acompanhamento de compliance, vocês conhecem essa terminologia, né, no campo das organizações internacionais, muitas delas, a comissão é uma delas, atua, né, nesse acompanhamento do compliance, né, no acompanhamento da adequação da normativa dos estados às normas de direito internacional. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos questionou os Estados Unidos. E os Estados Unidos foi levado também à Corte Internacional de Justiça pela mesma situação. Uma vez que ele não poderia ser levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Faço aqui um parênteses, senão ele não poderia ser julgado ou analisado pelos dois órgãos. Existem acordos de cooperação entre ONU e os órgãos de cooperação regional para que não haja sobreposição. Vale a petição que chegou primeiro. Isso é interessante para nós, operadores, né? Quando a gente vai mandar um caso para um órgão ou para outro, a gente tem que pensar, porque é melhor a gente mandar para o órgão que dá a melhor resposta. Isso gera algo que, na teoria, é chamada de fórum shopping, que é um problemão. Mas isso é uma conversa para um outro momento. O que é o fórum shopping? É essa estratégia dos atores que vão escolher o melhor tribunal, o tribunal que julgará mais favorável para você, né? Então, algo que no campo das relações internacionais a gente olha e fala assim, nossa, aumentou o número de organizações internacionais, olha como a cooperação ampliou. O pessoal do campo do direito olha, nossa, aumentou o número de organizações internacionais, e agora o Fórum Shopping vai aumentar, né? Como é que a gente vai ver uma uniformidade aí, como que a gente vai lidar quando um tribunal julgar de forma diferente de outro, né? Mas isso é uma outra conversa. Nós vamos voltar ali para os Estados Unidos, para a Corte, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que recebeu a denúncia, e para a Corte Internacional de Justiça que recebeu outra, né? Que recebeu outra denúncia sobre a mesma situação. A Corte Internacional de Justiça condenou, obviamente, os Estados Unidos em razão do tratado específico de que obriga os estados a oferecer assistência consular. No caso do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o objeto foi outro. Era a violação do direito à vida e de outros direitos que envolvem uma aplicação de pena de morte, né? Especialmente uma aplicação de pena de morte nessas circunstâncias. Os Estados Unidos, em todos os momentos, se negou a responder, se negou a acatar as decisões, né? A alegação era sempre a da superioridade das instituições domésticas dos Estados Unidos. No entanto, coincidentemente, no mesmo período, a Polícia Federal publicou guias para que não ocorresse mais investigações e o atendimento a réus sem assistência consular. Normativas domésticas em função dessa mesma questão. E aí, quem estuda a eficácia desses mecanismos, existem, claro, várias formas de se medir eficácia. Mas é muito complicado você atribuir essas transformações à atuação das organizações internacionais, concordam comigo? Só que, de outro lado, também, quando você vê toda a mobilização em torno, né, uma mobilização doméstica, em conjunto com uma mobilização mais ampla no âmbito internacional, que envolve inúmeros atores, né? Organizações da sociedade civil, as próprias vítimas, vamos lá, organização da sociedade civil, as próprias vítimas, órgãos públicos, defensores públicos, advogados, promotores, juízes, né?
que têm uma mesma percepção, isso acaba gerando uma pressão doméstica para a transformação. Então, quem estuda os órgãos de direitos humanos entende que as análises que olham para a efetividade desses mecanismos, única e exclusivamente observando para a resposta que o Estado dá, a voz unitária do Estado, né, sobre essas sentenças e essas recomendações, é insuficiente para entender o impacto desses mecanismos, porque eles oferecem um espaço público de debate, né? Agora, claro, isso para aqueles que olham para os direitos humanos como uma normativa em construção, né? Que é parte de um processo de confronto político, que é um olhar próprio do cientista político, do profissional de relações internacionais, do internacionalista, né? Tem sido muito ricas, muito importantes as contribuições de pesquisas e análises que têm olhado exatamente para o processo de mobilização social em torno das organizações internacionais de direitos humanos. Recentemente, eu estive numa banca da Unifesp com um trabalho muito, muito interessante, que mostrava como os movimentos recentes, de 1996 em diante, né, 1996, desculpa, de 2016 em diante, em torno do direito ao protesto no Brasil, vamos aqui de novo, né, fazer um parênteses. A partir de 2016, nós tivemos um conjunto de movimentos de protestos no Brasil, que envolviam protestos com relação aos gastos, as questões que envolviam as construções da Copa do Mundo, depois protestos que envolviam o valor de passagens, também protestos, né, que envolviam o golpe, né, enfim, ou o impeachment, para aqueles que não gostarem do termo golpe, tudo bem, né, a gente respeita. Eu, da minha parte, tenho a forma de tratar a situação, mas, enfim, a questão é que, como pesquisador, você observar esses movimentos em torno do direito de protesto, foram movimentos muito interessantes, de mobilização local, e alguns ativistas, eles resolveram levar o caso para instâncias internacionais. Que instâncias foram essas? O Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o Sistema ONU, né? Como que eles fizeram isso? Utilizando a estrutura desses mecanismos. Então, eles sabiam que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos tem o sistema de relatoria e o sistema de petições. O sistema de petições é um sistema lento. É um sistema que recebe denúncias de casos individuais e ele vai tratar esses casos por ordem de chegada. A não ser que você peça uma medida cautelar de proteção, que o caso passa na frente, ou que sejam casos específicos de situações, por exemplo, de crianças ou de pena de morte que o caso passa na frente por questão de prioridade, você vai ter que esperar esse caso chegar para ser analisado. Isso demora anos. Isso demora anos. Então, qual que foi a estratégia dos movimentos? Não, vamos buscar as relatorias nas audiências. Isso foi um trabalho realizado por uma aluna de mestrado, hein, gente? Na Unifesp. E aí, ele vai levar para a relatoria. Por quê? Porque ele sabia que era possível pedir uma audiência com o Estado brasileiro na organização, e que isso ia amplificar a demanda que naquele momento era necessário, e essa amplificação geraria um movimento global em torno do tema do direito ao protesto. Já na ONU, né,
a estratégia foi outra. E pela característica da própria organização, e aí eu não vou parar aqui para explicar Sistema ONU para vocês, também se vocês quiserem em um outro momento a gente fala sobre isso, mas pela característica da ONU, eles perceberam, eles entenderam que era importante levar esse tema do direito do protesto, mas que lá na ONU esse tema ia ser difícil de emplacar. Por quê? Porque antes dessa mobilização, a ONU ela tinha se manifestado sobre o direito de protesto, só que foi usado um termo na frente que complicava a situação, que era o direito ao protesto pacífico. E aí, o que é um protesto pacífico? No Brasil, algumas situações de protesto, eles acabaram gerando violência. Muitas delas resultado do início da violência policial, mas houve uma resposta violenta também. Então, na ONU, essa questão ia ficar um pouco mais complicada. Então, o que eles fizeram? A ideia, isso foi identificado, inclusive, em entrevistas com relação aos movimentos sociais que atuam nessa mobilização. Bom, a gente manda para a ONU mesmo assim, mas vamos fazer uma força-tarefa aqui no sistema interamericano, né? Por quê? Porque não existe formalmente, gente, um direito ao protesto. Existe direito de liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade, né? Então, eles queriam que houvesse um enquadramento dessa normativa. Nossa, mas para que isso? Se já tem o direito a isso, o direito àquilo outro. Não, é importante o enquadramento. Por quê? Porque você garante, né, que você consegue garantir o direito a determinadas manifestações que são próprias desse tipo de atuação social, né? E aí, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, assim que eu souber que já foi publicado no repositório, faz uns dias só que eu participei dessa banca, eu informo a vocês que vale a pena ler, né? Vale a pena ler por quê? Porque você passa a conhecer, né, as organizações internacionais, especialmente, né, no caso do Sistema Interamericano, e no caso dessa dissertação, o Sistema ONU, de um outro ponto de vista. Né? Não só olhar para as decisões que elas têm, a importância dessas decisões, ou às vezes até questionar o impacto dessas decisões, se observarmos única e exclusivamente a resposta unitária do Estado, mas entender a razão da existência desses mecanismos e o porquê muitos atores defendem a permanência desses mecanismos, né? Exatamente por funções distintas daquelas que a gente imagina como únicas, né, como específicas dessas organizações internacionais. Então, elas oferecem espaços muito ricos de mobilização, espaços muito importantes de atuação, né? E aí, por essa razão, mais uma vez, defendo aqui com vocês que é importante que as análises, especialmente as de relações internacionais, elas contribuam a partir desse ponto de vista. Muitas vezes vocês participam, né, de simulações de cortes e de comissão, vocês aprendem a escrever uma petição ou participam de um processo de julgamento, mas percebam que o que tem em torno disso é muito maior. E que as estratégias, né, dos atores envolvidos, elas são estratégias muito interessantes do ponto de vista político. Aqui eu falei, né, até agora, das estratégias de mobilização voltada ao mecanismo. Mas é interessante também a gente perceber como o mecanismo, às vezes, se aproveita de janelas de oportunidade para se fortalecer. Porque, às vezes, a gente acha assim,
Eles criaram ali a Organização Internacional, ela tem aquela estrutura, ela tem aquelas normas, aquelas regras. No caso do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, quando a Comissão Interamericana foi criada, que foi o primeiro órgão, né, só muitos anos depois a Corte foi estabelecida, que cá entre nós, mas alguns estudiosos já disseram isso. O começo de atuação das duas teve uma rixa violenta entre elas, porque uma achava que a outra ia entrar na seara de uma, né? Mas, enfim, quando do início da atuação da comissão, ela tinha sido criada quase que para ser um órgão fantoche, assim, um órgão para sugerir normas, para fazer um relato aqui, outro relato ali a respeito da situação de direitos humanos, mas no decorrer do tempo, os funcionários da organização, a burocracia da organização, que é algo de interesse para quem estuda relações internacionais também, né, identificou oportunidades para fortalecer o mecanismo. Então, começou a atuar reformando a sua, né, em vários processos de reforma, mas reformando o seu regimento, o seu estatuto, para que ela ganhasse força, né? Então, para que pudesse receber petições individuais, antes ela não podia, né? Para que as recomendações dela tivessem um caráter mais forte, não é mesmo? Para que ela fosse reconhecida como um espaço, um espaço relevante, né? No campo dos direitos humanos, cuja emissão de fala fosse, né, respeitada, considerada, né, um espaço importante. Então, a própria organização, ela cresce em torno disso. Eu orientei uma pesquisa aqui na UFO, no Núcleo de Pesquisas e Estudos em Direitos Humanos, que mostra como o caso chileno, né, as primeiras denúncias de violação de direitos humanos no período da ditadura contra o Chile permitiu à Comissão Interamericana se fortalecer como mecanismo, mesmo tendo atores governamentais, né, na sua estrutura, que buscavam dificultar esse fortalecimento por razões óbvias. Mas o que aconteceu, né? No período da ditadura militar chilena, muitos atores da mobilização doméstica, eles foram exilados. Muitos deles atores importantes, né? Pessoas que tinham um papel forte de liderança em movimentos sociais locais e globais. E muitos deles conseguiram assento na estrutura burocrática do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e utilizaram exatamente o caso chileno para ampliar as suas possibilidades de atuação, né? Nossa, professora, mas o tema aqui era, olha, agora me fugiu, era justiça, paz e direitos humanos. O que tudo isso tem a ver com justiça, paz e direitos humanos? Ora, tudo. O que eu estou querendo falar com vocês é que existem inúmeras formas de se pensar e de se alcançar a justiça, existem inúmeras formas de se pensar paz, existem inúmeras formas de se pensar direitos humanos, todos esses processos são processos que fazem parte de uma construção, e as organizações internacionais, elas são um desses espaços de construção. Em algumas vezes, elas conseguem ter um papel relevante nesse espaço, em alguns momentos, elas conseguem ter um papel um pouco menos relevante nesses espaços. Isso depende do próprio mecanismo, isso depende do contexto em que elas estão atuando. E, é claro, eu não podia deixar de falar hoje com vocês a respeito das discussões que envolvem a crise do multilateralismo, da ampliação de governos conservadores, governos que têm questionado a legitimidade desses espaços, mas é importante lembrar também que esses espaços também foram legitimados, também eram questionados e deslegitimados
enfim, pela esquerda, né, que questionava por várias razões também, pela questão que envolve as relações de poder no campo das relações internacionais, a construção liberal dos direitos humanos, né? Então, enfim, existem vários fatores, a gente não consegue falar a respeito de todos eles aqui, mas é importante que vocês estejam atentos a eles, né? Existem muitos fatores que envolvem todas essas questões, e eu convido vocês a olhar para essas organizações internacionais como espaços, e olhar para os direitos humanos, né, e para as construções em torno de paz e justiça, como processos, né? Eu já disse, né, construção de, né? Então, e essa construção, ela se dá no embate político, né? E até por essa razão, nós precisamos estar sempre atentos a esse embate político. Foi recentemente que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos incorporou uma relatoria de direitos econômicos, sociais e culturais, e muito em razão do questionamento da esquerda. Então, esses questionamentos não necessariamente são prejudiciais, vamos dizer assim, vai depender de como as diferentes instâncias vão lidar com todos esses processos, né? Nós estamos numa crise do multilateralismo. É claro que nós estamos vendo aí em vários espaços muitas organizações internacionais sendo questionadas, né? De outro lado, nós temos também observado um reconhecimento que em muitas áreas, em muitos temas, não existe saída para o mundo que não a cooperação multilateral, né? Estamos nós aqui para falar, para discutir, para analisar, e por isso é tão importante o olhar do profissional de relações internacionais. Então, como o meu tempo é curto, eu gostaria de ter falado muito mais com vocês, mas eu gostaria de estar com vocês também algumas poucas perguntas, porque eu tenho um limite, né, de tempo para estar aqui. Eu gostaria de ter falado sobre o Tribunal Penal Internacional, não deu nem para chegar perto, mas me convidem de novo, né, eu estou à disposição. Que ótimo, perfeita, adorei essa exposição. É impressionante como você conseguiu falar de várias coisas e ainda me dá uma animada quanto ao papel do internacionalista, porque às vezes a gente fica um pouco desanimado de não ter nas organizações internacionais, a gente não ter também essa visão aqui, principalmente dentro da Unesp. Então, muito obrigado mesmo, acho que eu posso falar por todo mundo que foi excelente. Encorajo o pessoal a mandarem suas perguntas enquanto eu vou fazendo a primeira aqui, geralmente é assim. Logo agora no final você estava comentando sobre o limite, né, os questionamentos em relação às organizações internacionais, tanto por parte da esquerda quanto por parte da direita. Na sua visão, assim, qual seria o limite desses questionamentos? Até onde que a gente está questionando a validade da instituição ou como a instituição opera? Bom, essa é uma pergunta, de fato, interessante. Eu acho que eu não consigo te responder, João Vitor, de uma maneira, como que eu vou dizer? Eu acho que uma das coisas que eu trouxe aqui para vocês é que existem muitas perspectivas, né? É verdade que grande parte do movimento conservador, ele questiona a organização como um todo, né, o papel desses mecanismos. Eu posso falar, até pela análise que eu tenho realizado, os trabalhos que eu tenho feito. Sugiro que vocês leiam um informativo do OPEU. Eu não sei se vocês conhecem o OPEU. Não. É um projeto do INCT-INEU, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos, e o OPEU é um observatório de política sobre os Estados Unidos.
E agora, no período da eleição, então, está uma maravilha, né? Tem informes dos professores, né, dos estudantes vinculados, tem lives interessantíssimas a respeito de questões, né, que envolvem os Estados Unidos. E eu escrevi para lá um informe pequeno, mas depois eu mesma falei assim, nossa, que bom, que coisa legal que eu consegui escrever, porque é muito difícil a gente resumir as coisas, né? E esse informe, ele tratava especificamente da política do Trump de sancionar os juízes do Tribunal Penal Internacional. Ele simplesmente disse o seguinte, se vocês continuarem com a investigação do caso do Afeganistão, né, vocês não receberão mais visto, vocês terão sanções tributárias, blá, blá, blá. Então, foi uma coisa muito forte, né, do Trump dirigido aos funcionários da organização, né. E nesse informe, eu vou falar um pouquinho da história anterior, da política do governo Trump para o Tribunal Penal Internacional. E nesse informe, e se não me engano, também num artigo recente da revista Lua Nova, eu falo a respeito da política do Trump com relação às instituições internacionais de direitos humanos de forma geral. Então, Trump, enfim, ele deslegitimou praticamente todas elas, né, e iniciou um processo de saída, né, de desengajamento dos Estados Unidos com relação a esses mecanismos. É claro que uma postura nesse sentido, ela é muito mais séria para esse sistema de cooperação multilateral, mais geral, que foi criado, né, em todos esses anos. A gente pode falar do sistema ONU, mas existem organizações anteriores à ONU que foram incorporadas no sistema ONU, né? A própria União Internacional das Telecomunicações, ela é uma nova formatação da antiga Organização Telegráfica Internacional, né? A União Postal Universal é muito anterior à Liga das Nações, né? Então, é interessante a gente olhar para esse aspecto, né? Ou seja, você defender uma retirada em massa, de um país, ou mesmo em massa de organismos internacionais, é você deslegitimar o sistema como um todo. E isso, claro, é diferente de alguns questionamentos, com relação à atuação dos mecanismos, né? No caso, por exemplo, quando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos questiona o Brasil, no caso Belo Monte, a resposta do governo à ocasião foi uma resposta muito dura, né? Foi uma resposta que não questionava o sistema, mas que questionava influências no sistema, questionava, enfim, interesses outros, que não o dos direitos humanos, né? Nós temos também situações, né, que já colocam em risco os mecanismos, né, como um todo. No caso do Tribunal Penal Internacional, ele está sendo ameaçado por uma política forte contrária à norte-americana, mas ele também foi bastante criticado e questionado por países africanos. Um dos países que mais defendeu a criação do Tribunal Penal Internacional, que é a África do Sul, manifestou interesse de retirada do mecanismo, né? Esse também é um outro assunto muito interessante da gente discutir, em que medida a própria atuação dos Estados Unidos influenciou e influencia a posição sul-africana e de parte da União Africana, que passou a questionar e até sugerir a retirada em massa dos países africanos daquele órgão, né? Então, João Vitor, a gente não tem uma resposta simples para isso, e nem uma resposta que fala
que é única exclusivamente voltada a essa movimentação ou esse fortalecimento de grupos conservadores ou outros tipos de mobilização. A gente tem que olhar de maneira atenta e muitas vezes caso a caso para essas situações, né? Eu acho isso interessantíssimo, né? E é o que movimenta as pesquisas de relações internacionais nesse campo, né? É muito interessante a gente ver as diversas opiniões, os diversos pontos de vista com relação a essas questões. Mas você tem razão, né? Você tem razão. Uma coisa é um questionamento da legitimidade do órgão como um todo, outra coisa é um questionamento da atuação desse órgão, e existem outras questões que envolvem outros temas que vinculam as organizações internacionais, especificamente essas de direitos humanos. Acho que você está completamente certa. Uma coisa que a gente percebe na graduação é que nada em RI é respondido de maneira direta, não tem como, e principalmente em relação a organizações internacionais, porque é um tema tão amplo, e aqui olha que a gente está fazendo um recorte de direitos humanos e para a justiça social, né? Eu não sei, o povo está desanimado hoje, ninguém está mudando pergunta, mas eu tenho... Eu não sei, o povo está desanimado, mas a gente continua aqui, você ainda tem acho que 20 minutinhos, eu quero aproveitar de todo o seu conhecimento. Você eu quis terminar mais cedo para a gente poder ter tempo para pergunta, senão eu volto a falar, não tem problema não. Tem alguma coisa que você quer acrescentar? Não, me faz a pergunta, vamos ver se o pessoal se anima. Gente, pode ser pergunta simples também, as pessoas às vezes acham, às vezes as pessoas têm um pouco de receio de perguntar, eu acho que a pergunta é muito básica, né? Mas às vezes as perguntas básicas são aquelas que geram os resultados mais interessantes, né? Então não fiquem acanhados, não. Se alguém não entende alguma coisa do sistema, queria conhecer um pouco mais... coisas, né, enfim, tô aqui à disposição de vocês. Acho que tem uma pergunta que o pessoal sempre faz, sobre a experiência que você teve com organizações internacionais, o que você pode contar para a gente sobre isso? Sempre perguntam isso. Isso é legal. Eu tive 2 experiências, aliás, eu tive várias, mas, assim, 2 talvez mais fortes, mais diretas, assim, né? Eu fui aluna de Relações Internacionais do curso da UNB entre 93 e 97. Eu me formei em 97, fiz o meu mestrado, terminei o meu mestrado em 2000, e até 2004 eu permaneci em Brasília. Depois eu saí para fazer o meu doutorado e depois eu entrei como professora aqui da universidade, resolvi seguir carreira acadêmica. Mas entre 93 e 97, como estagiária, eu tive 2 experiências. E depois eu vou falar como profissional, né? Na ocasião, no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Esse conselho era um conselho do Ministério da Justiça, na ocasião, que depois se transformou na Secretaria de Estado de Direitos Humanos. E que depois participou de toda a formatação dos primeiros planos nacionais de direitos humanos. Então, foi muito interessante, porque eu pude participar como observadora, né, de toda a construção do período da redemocratização, assim, de toda a construção do campo dos direitos humanos no período da redemocratização, né? E lá no CDDPH, a gente ficou responsável, a gente foi contratado para ficar responsável pelas respostas aos casos brasileiros à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós tínhamos acesso, né, e a gente precisava responder a casos, assim, pequenos, como Eldorado dos Carajás, Carandiru, né, o caso de Delbrando Pascoal, que é um senador do Acre, que mandava serrar as pessoas no meio,
né? Então, casos, assim, muito... o caso Damião Ximenes Lopes, né? Casos importantíssimos, né? E que fizeram parte do próprio processo de construção do sistema brasileiro de respostas ao mecanismo, né? Então, eu me lembro muito daquele momento inicial, porque o Brasil, ele não tinha a menor capacidade de responder a essas denúncias de violação de direitos humanos, e talvez por isso, à ocasião, o governo Fernando Henrique Cardoso tenha demorado para aceitar a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque ele sabia que iam pipocar denúncias na Corte contra o Brasil, porque o Brasil tinha dificuldade de responder à própria comissão. Então, ele preferia que os casos ficassem, não posso dizer isso dessa forma, né? Mas existia ali um receio, né? Então, eles queriam primeiro tentar organizar uma estrutura de respostas aos casos para depois avançar. E uma dificuldade que o Estado tem, principalmente o Estado brasileiro, de resposta a esses casos, e talvez por isso, se vocês abrirem o sistema de análise de compliance dos casos brasileiros, a maior parte cumprimento parcial, né? Um número pequeno de casos vai ser de cumprimento total. Por quê? Quando o Brasil ele é denunciado como Estado. Mas, muitas vezes, quem comete a violação é um dos órgãos do Estado brasileiro. Então, às vezes, não é o executivo que cometeu a violação, mas é o judiciário. Ou ainda o legislativo que não, por exemplo, não se manifestou, não criou uma normativa necessária, né? Então, por exemplo, agora mesmo, eu acabei de denunciar um caso para a CEDAW, né, que é o órgão da ONU que acompanha os direitos da mulher. O ministro Marco Aurélio foi relator de um processo no Supremo Tribunal Federal, e aí a gente está vendo aí um conjunto de decisões, do meu ponto de vista, absolutamente equivocadas dele. Mas, enfim, essa, para mim, foi uma das piores, que é a seguinte, né? Já há muito tempo no Brasil, foi descartada a possibilidade do uso da justificativa de defesa da honra para justificar feminicídio. Aquele marido que diz, eu matei a minha mulher porque ela me traiu, ou o namorado que matou a namorada, há muito tempo isso já foi descartado. Só que, no Brasil, esse tipo de crime é julgado por júri popular. E, de acordo com a Constituição, o júri popular não pode ser questionado. E o que tem acontecido? Em muitas situações, o júri popular tem acolhido essa justificativa e tem absolvido os acusados. Recentemente, aí o que acontece? O Tribunal de Justiça, quando vê isso e quando identifica que o júri popular absolveu o acusado contra as provas existentes nos autos, o que o Tribunal do Estado faz? Ele anulava a decisão e fazia um novo julgamento. Existia a possibilidade desse novo julgamento também absolver o acusado? Existia. Mas, pelo menos, isso era um remédio que estava sendo utilizado. Isso é absolutamente contrário a todos os tratados de direitos da mulher, concordam comigo? Não tem nem o que dizer. Aí, agora, o Brasil retrocedeu ainda mais, porque o ministro Marco Aurélio, como relator, foi uma votação de 3-2 no Supremo, entendeu o seguinte, teve um caso em Minas, exatamente dessa forma, o Tribunal de Justiça Mineiro anulou o julgamento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Tribunal do Estado de Minas Gerais não podia ter anulado o julgamento. E disse o seguinte, que ele não poderia, que o júri popular não pode ser contestado.
Isso faz com que todos os casos em que acusados com provas sejam absolvidos em situações de feminicídio com a justificativa com essa justificativa absurda, permaneça. Só que vamos supor que esse caso seja denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a comissão recomende, né, ao Brasil um novo julgamento. Isso vai acontecer? Não vai. Né? Não é possível, pelo menos nesse momento, a não ser que haja uma revisão da normativa doméstica, uma série de coisas. Né? Então, naquela ocasião, aquela ocasião foi muito rica para a gente, como estagiário, perceber essa dificuldade também que os estados têm. Às vezes o Estado Executivo Federal até tem a vontade de resolver determinadas questões, mas a estrutura do Estado, ela dificulta, e aí, obviamente, uma transformação, ela não é do dia para a noite, é uma transformação que envolve inúmeros atores, né? Envolve algo mais duradouro, né? Então, eu tive essa primeira experiência, depois eu fui contratada e permaneci como assessora responsável por esses casos, né? Me chamaram de volta depois que eu formei, o que eu fiquei muito feliz, né? Eu ia para São Paulo, para iniciativa privada, estava em São Paulo, me chamaram para voltar. E aí eu voltei e entrei no mestrado na UNB ao mesmo tempo. Então, eu trabalhava no Ministério da Justiça, nesse setor. E com o tempo, eu também queria ter outras experiências, e foi aberto um edital do PNUD, do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, para atuar na criação da Autoridade Central Brasileira de Adoção Internacional de Crianças e Sequestro Internacional de Crianças. Gente, isso é muito legal também, é um negócio maravilhoso da gente conversar em outro momento. Nossa, eu tô frita, porque se vocês me chamarem para tudo isso, mas como que é esse negócio, né? Existe uma organização internacional que se chama Convenção de Haia de Direito Internacional Privado. O nome dela dá a impressão que é um tratado internacional, que não é uma organização internacional, mas ela é um tratado e uma organização internacional. E ela é uma organização que promove normas, promove a criação de normas e cooperação no campo do direito internacional privado. E essa organização, ela foi responsável por 2 tratados internacionais. Um tratado que é sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, e outro tratado sobre a adoção internacional de crianças. E o Brasil, na ocasião, isso em 2000, tinham ratificado os 2 tratados, mas não tinha feito nada para cumprir. Isso é normal, viu, gente? O Brasil sempre faz isso. Ele primeiro ratifica, não faz nada, e tem a pressão internacional, aí ele faz. Mas isso é raro quando isso não acontece. Mas, e também não é só o Brasil, não. Né? Vamos ser justos. Mas, na ocasião, o Brasil não tinha tomado providências com relação à criação do órgão que seria responsável por responder à estrutura de cooperação nessas matérias, né? Inclusive, a França passou a pressionar o Brasil, porque tinha muitas crianças, muitas famílias francesas que queriam adotar crianças brasileiras, né? Ela ameaçou de, enfim, retaliar o Brasil com relação a alguns aspectos do próprio tratado, né? O Brasil também sofreu pressão no caso da Convenção de Sequestro Internacional de Crianças. Alguns países falaram, olha, Brasil, se você não criar autoridade central, a gente não vai restituir quando você pedir, porque você não está restituindo quando nós pedimos, né? Então, está certo, né? Não, aliás, não está certo, mas a pressão é compreensível, vamos dizer assim.
E aí, o Ministério da Justiça, em cooperação com o PNUD, me contratou para criar a proposta de decreto legislativo para criar esses dois órgãos, né? Então, fui eu, mais uma advogada, a Maria do Socorro, e uma assistente social, que sentamos e criamos toda a estrutura das duas autoridades centrais brasileiras, de adoção internacional de crianças e de sequestro internacional de crianças. E aí tem algumas curiosidades que são só para depois que vocês fiquem curiosos aí para conhecer mais esses trabalhos, né? A minha atuação como coordenadora de todo esse projeto, ela aconteceu exatamente pela minha formação em relações internacionais, isso é um aspecto importante, né? Era importante, claro, o apoio dos profissionais de assistência social e do direito, mas olhar para os processos de cooperação como um todo e para os diferentes atores que atuavam nesse campo era fundamental. No campo da adoção internacional, por exemplo, quando nós começamos a fazer a pesquisa para montar a estrutura, que envolvia um conselho de desembargadores, que envolvia as comissões estaduais judiciárias de adoção, em uma rede de cooperação para a gente acompanhar a adoção de crianças, a gente recebeu situações bastante complicadas, e a gente identificou situações bastante complicadas, como, por exemplo, organizações não governamentais que atuavam no Brasil sem credenciamento, que vendiam crianças para o exterior, e isso era um absurdo, uma vez que a adoção brasileira não permite, no Brasil não é permitido que você, enfim, ofereça nenhum valor para os pais da criança que vai ser adotada. Isso não é assim em todos os países, viu, gente? Que países, assim, você tem noção? Você tem, os Estados Unidos mesmo permite, não é uma compra, mas permite ali uma forma diferente ali do processo, né? Não seria a compra da criança, mas seria uma ajuda financeira para a ONG, né? Que no Brasil a gente não aceita isso de forma alguma, né? E algumas situações que algumas organizações não governamentais criminosas mesmo, que confinavam crianças, deixavam crianças recém-nascidas para que elas ficassem bastante debilitadas e justificasse uma adoção internacional de imediato, porque no campo da adoção, João Vitor, estou vendo seu rostinho aqui, assim, que horror, não estou vendo dos outros que não abriram os seus vídeos, mas no campo da adoção no Brasil, o recém-nascido, a prioridade de adoção de um recém-nascido é para famílias brasileiras, até porque a lista de famílias brasileiras que querem recém-nascidos é muito grande. Na verdade, é muito mais difícil colocar uma criança maiorzinha numa família substituta, né? Como os pais estrangeiros, né? Os futuros pais estrangeiros, às vezes queriam um recém-nascido, então o que a gente descobriu, né? Nós e a Polícia Federal, que acabou sendo incorporada nessa rede da autoridade central, que algumas organizações não governamentais faziam isso, confinavam as crianças, elas ficavam fracas, e aí a ONG chegava com aquela criança ali, olha, eu tenho aqui um casal de estrangeiros que tem condição de resolver o problema imediato dessa criança e de salvar a vida dela. E aí algumas crianças eram colocadas em família substituta nessas circunstâncias. Então, quando a autoridade central foi criada no Brasil, a gente teve que, às vezes a gente fala, que legal, né, cooperação em adoção internacional, olha que bonitinho, né, nós vamos conseguir famílias estrangeiras para receber aquelas crianças que não conseguem famílias substitutas no Brasil. A questão é muito mais complexa, né, inclusive pesquisas que mostram que muitas crianças que vão para alguns países, elas têm dificuldade de adaptação, o índice de suicídio de crianças adotadas, então, tinha uma série de questões que o olhar do profissional de relações internacionais, o olhar multiprofissional junto com esse profissional era fundamental, né? Também casos como que envolviam crianças brasileiras que tinham sido adotadas por famílias estrangeiras e países que não tinham garantido o direito de permanência no país desses adultos que foram crianças adotadas. Então, por exemplo, na ocasião, os Estados Unidos sempre tem disso, né, de tempos em tempos ele resolve deportar ou expulsar um conjunto de imigrantes, né,
E aí, alguns adultos que tinham sido adotados não haviam recebido cidadania nos Estados Unidos, eles tinham apenas o green card. E aí, o que aconteceu? Alguns, às vezes, em situações bobas, assim, foi encontrado fumando um baseado na rua, e aí foi preso e iniciou o processo de expulsão do país. Só que aquela pessoa, aquele rapaz, no caso era um rapaz, ele tinha inclusive uma filha, tinha formado família nos Estados Unidos, ele nem em português ele falava, ele não tinha vínculo nenhum no Brasil, ele tinha sido adotado muito pequeno, né? Nós recebemos ele de volta, ele foi recebido inclusive pela Caritas em São Paulo, na ocasião, e o Brasil iniciou, junto com outros países, uma pressão, e também com famílias estadunidenses que queriam adotar crianças no exterior, começaram uma pressão muito forte com relação ao governo, e aí, depois disso, saiu uma legislação que passou a oferecer cidadania imediata para as crianças adotadas, mas depois de uma pressão forte internacional em torno disso, né? Então, acho que essas foram as minhas experiências aí que eu gostaria de compartilhar com vocês, e me disponho a, em outros momentos, falar um pouco mais sobre ela. Você poderia ficar escutando por horas, é uma pena que você tem pouco tempo, e eu estendo aqui o convite, já estou falando em nome do GEL, assim, em nome de toda a gestão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e espero que aceite novamente, talvez presencialmente, ano que vem, se tudo estiver melhor. Melhor, né? Tudo que a gente espera. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer a vocês, e eu, de fato, assim, estou mesmo à disposição para conversar com vocês em outros momentos, inclusive já sugeri um projeto conosco aqui, para que nós possamos ter uma interlocução mais próxima, né, de vocês. E contem comigo, e parabéns pelo projeto incrível que vocês realizam aí na Unesp. Muito obrigado mesmo, nem sei como agradecer, e te desejo uma boa tarde, uma boa sorte na próxima reunião, e espero que a gente possa continuar o contato. Tudo bem, João Vitor, obrigada, Amanda, obrigada, Júlia, alguns nomes que eu estou vendo aqui, Giovana, Maurício, Amanda, Isabela, Maria Fernanda, enfim, todos aqueles que estiveram presentes aqui, muito obrigada. Tchau, tchau. A gente agradece. Um beijão.